Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos. Hoje é segunda-feira e estamos no Evangelho do Dia. A liturgia diária nos orienta Lucas 4, 24 ao 30. Enquanto você acha o texto aí na sua Bíblia, quero te convidar a se inscrever no nosso canal e também a nos seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram, podcasts. É só colocar @Prof. Daniel Ramos e serão muito bem-vindos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4, do 24 ao 30. Naquele tempo, disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado a Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, encheram-se de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Palavra da salvação. Caríssimos e caríssimas, nós estamos diante de um texto muito lindo, muito rico da Escritura, porque está no contexto da cena onde Jesus leu o profeta Isaías, aqui no capítulo 4, onde vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando Jesus fecha o livro, ele vai dizer: hoje se cumpriu esta palavra em vossos ouvidos, dizendo-se de si mesmo quando lê o texto do profeta Isaías. E aqui nesse contexto, alguém vai dizer: mas esse não é o filho de José? E aí alguém mais vai dizer: médico, cura a ti mesmo. E aí Jesus começa a falar. Bom, na época de Elias, teve muita fome, mas foi enviado para eles uma viúva de Serepta de Sidom. Na época de Eliseu, tinha muitas pessoas leprosas em Israel, mas foi purificado o sírio, Naamã. E todo mundo fica com raiva, porque a verdade, ela é assim. Aliás, se nós pudéssemos resumir o Evangelho em uma só palavra, esta palavra seria confronto, ira, do ponto de vista da reação humana, porque a carne fica nervosa com a verdade que nos confronta. O instrumento do confronto é a verdade, e a reação da nossa carne diante do confronto é irar-se. Porque se tem uma coisa que nós não suportamos, é a verdade. Aqui em Minas vamos falar assim: é a coisa na cara, na lata. A gente gosta de hipocrisias, de rodeios. O cabelo tá uma bucha. Menina, seu cabelo tá tão bonito. Era melhor ficar calado do que falar mentira. A hipocrisia está sendo mais aplaudida do que a verdade. E a humanidade é assim. Infelizmente, somos assim. E Jesus coloca todas as realidades, ele não disse nenhum exemplo aqui que é mentiroso. Todos os 2 exemplos de Jesus são verdadeiros. Fome em Israel, mas a fome que será salva vai ser a de Serepta de Sidom, lá da viúva estrangeira. Leprosos em Israel, mas quem vai ser curado vai ser o Naamã, o sírio. E por quê? Que estrangeiros recebem a bênção antes do povo de Deus? Ou estrangeiros recebem a bênção e o povo de Deus não?
Qual é a pergunta que está por trás desse texto? Por que que tanta gente ímpia vem na igreja, é abençoado? Às vezes vem só naquela campanha, ó, recebe a bênção e some da igreja. E a gente que está ali não é abençoado. São essas perguntas que vêm à tona dentro desse texto. Eu não quero trazer confusão, mas é interessante a provocação que o texto nos faz. Por quê? Fé. Não adianta estar na casa se não crer. O outro lá não pertence à casa, mas faz uma experiência de fé. Se tiver fé, se creres, verás a glória de Deus. Quem tem fé vê a glória. Tem uma música do mundo, né, que vai dizer, né, uma música secular, quem acredita sempre alcança. E nós, religiosos, tradicionais, engessados, exigentes, não chegamos com a simplicidade da fé diante de Deus. Sempre colocamos uma liturgia para o operar de Deus, como se Deus estivesse enquadrado em algum programa que o homem pudesse estabelecer. É necessário nós nos despir de todo esse excesso, de todo esse fardo, e nos vestirmos de vestes de louvor, vestes de culto de quem realmente crê na mão poderosa do Senhor. É interessante que ele falando dentro da casa, e quem estava ouvindo ele dentro da casa, quiseram colocar a mão nele para machucá-lo. É duro saber que quem vai nos machucar não são os de fora, mas é quem já está dentro da casa conosco. Palavra forte essa. Mas Jesus passa pelo meio deles, antes deles sequer se atreverem a precipitar o Senhor diante daquele lugar alto. O texto fala, né? E levando-o, expulsaram da cidade, levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada. Eles estão edificados em lugar alto, mas os pensamentos são baixos. Eles estão nas alturas, mas estão soterrados de vaidade, de religiosidade, de mentira, de tradicionalismo. Não adianta se vestir de riqueza se a alma é pobre. Não adianta se vestir de vitória se o coração é derrotado. Não adianta ter um sorriso de livre se o interior está amarrado, está em cadeias, presos a passados, perspectivas, sentimentos, ausência de perdão. Meu Deus! Porém, Jesus, passando no meio deles, retirou-se. Ninguém detém. É obra santa. Não vou dizer mais nada. Fica por sua conta a posterior reflexão. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós.